1º de abril é considerado o dia da mentira, né? A coisa é levada na brincadeira, mas a gente vai aproveitar esse momento para falar de algo sério, as fake news e as suas consequências. Em ano de eleição, como que estamos vivendo, esse debate é ainda mais importante. Eu vou falar ao vivo sobre esse assunto com o Emerson Servi, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Tudo bem, doutor. Então, fake news já não é mais um assunto novo, mas segue sendo um assunto de muito debate, né? Principalmente quando a gente trata de redes sociais. No contexto que a gente tem hoje, uma polarização que ainda está muito acentuada, ano de eleição, o que a gente pode esperar para esse pleito de 2024? Tem como fazer uma previsão? Olha, Wilker, não tem, porque a tecnologia ela muda muito rápido. Mas, curiosamente, há uma característica que liga o início da tradição do 1º de abril ser dia da mentira com as fake news de hoje, que é o negacionismo dos fatos da realidade. A ideia de que o 1º de abril é o dia da mentira nasce lá no final do século XVI, quando o Papa Gregório XIII estabelece um novo calendário gregoriano, e algumas pessoas, grupos, em especial na França, não concordavam com o calendário gregoriano, né? Então, só que eles eram uma minoria. Aqueles que concordavam, então, brincavam com eles, dizendo que eles deveriam comemorar o início do ano em 1º de abril, porque o calendário gregoriano estabelece o início do ano em 1º de janeiro, e essas pessoas não concordavam com a mudança. Então, ficou uma brincadeira, a partir daí uma brincadeira, que 1º de abril é o dia da mentira, porque para as pessoas que não concordavam com a mudança, para as pessoas que negavam a realidade. Dando um salto para a sociedade atual, as fake news elas só proliferam, elas têm muitas diferenças em relação às mentiras que as pessoas contam de maneira assim, de brincadeira, né? Uma fake news que envolve política, por exemplo, nunca é produzido por uma pessoa. Uma fake news que envolve política, nós precisamos entender isso, ela é produto de uma estrutura de produção em série, tem técnica, tem formas de produzi-la e para gerar determinados efeitos, né? Então, não é algo assim como se fosse uma brincadeira, né? E as pessoas que propagam fake news, de maneira geral, elas sabem que aquilo não tem lastro na realidade, mais ou menos como aqueles que queriam comemorar o início do ano em 1º de abril, né? Mas elas continuam compartilhando porque elas consideram que aquilo coincide com a visão de mundo delas, né? Coincide tanto que é resultado de uma produção de tecnologia e técnica mesmo, né? Quem produz fake news sabe onde circular, quando circular, como fazer aquele conteúdo circular e, principalmente, o que diferencia uma fake news de uma mentira de brincadeira é que as fake news sempre têm por objetivo prejudicar algo ou alguém, prejudicar um grupo social ou prejudicar uma figura pública. Isso, quando se aplica às eleições, tem efeitos absolutamente danosos, né? Porque dificulta reduz a capacidade que o eleitor tem de separar o que é verdade do que não é verdade. E muitas vezes essas não verdades, né, essas informações falsas, elas circulam, né, elas conseguem ter o efeito que tem, porque em algum momento, em alguma parte, elas coincidem com a visão de mundo das pessoas que vão ser usadas para compartilhar, né? Na verdade, as pessoas comuns, né, pessoas físicas, como eu e você, que compartilham fake news, elas são usadas por essa indústria que se aproveita de uma visão de mundo daqueles que vão ser os propagadores da mentira. Quer dizer, o problema de fato está nessa estrutura industrial de produzir mentiras para prejudicar alguém. E é aí que estão as grandes diferenças
em relação àquelas mentiras, enfim, de brincadeira que as pessoas faziam e fazem até hoje no 1º de abril. Como que isso pode ser perigoso, ter consequências danosas, consequências sérias, tanto para reputações quanto para a saúde também. Com a pandemia, a gente acompanhou isso de uma forma muito consistente. E a gente percebe que, a partir de uma fake news, nada bom pode surgir, né, professor? E é tudo feito com tanta qualidade que até a gente que trabalha com informação, trabalha com notícia, às vezes tem dificuldade de checar. Como que uma pessoa comum, uma pessoa que às vezes não tem tanta instrução, não tem tanta intimidade com esse meio de tecnologia, essa pessoa pode se preservar de alguma forma para identificar uma fake news? Então, Wilker, tem alguns mecanismos que nós podemos usar, né? Verificar qual é a fonte. Hoje, esses conteúdos que circulam nas redes sociais, eles têm algum tipo de identificação, né? No entanto, não dá para a gente colocar na responsabilidade, na conta do cidadão comum, né, essa necessidade de ele tomar a iniciativa. Né? Como eu disse, as fake news estão dentro de um sistema industrial de produção, com muita técnica, com muita capacidade de influenciar pessoas que estão basicamente sozinhas nesse oceano de conteúdos que elas recebem. Nós temos que exigir cada vez mais que esses ambientes, né, essas empresas, não são plataformas de redes sociais, elas são empresas, elas têm interesse, elas ganham dinheiro, elas vendem esses conteúdos e muitas vezes elas ganham dinheiro com as fake news e por isso elas não querem ser controladas. Nós, como sociedade, devemos entender que a ação do indivíduo, né, a ação individual, ela dificilmente obtém resultados positivos no controle das fake news. Então, nós precisamos de ações coletivas, ações institucionalizadas, porque só com ações institucionais é que nós vamos conseguir combater as mentiras, as falsidades que são institucionalmente produzidas, que são produzidas em escala industrial. E esse é o ponto. A gente tem que, como sociedade, exigir que essas empresas, que elas querem ser chamadas de plataforma, porque elas, sendo plataforma, elas não teriam responsabilidade, mas não é verdade, elas são empresas, elas têm, sim, capacidade de controle sobre a circulação dos conteúdos, e nós devemos, como sociedade, exigir que essas empresas sejam, primeiro, controladas, fiscalizadas e depois responsabilizadas. Né? Elas são responsáveis pelos conteúdos que circulam dentro dos ambientes que elas construíram. Elas, como empresas, constroem esses ambientes. No entanto, a gente vê que no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de avançar nessa regulamentação. O Congresso brasileiro não avançou, porque entrou dentro de uma disputa, de um debate ideológico falso, típico do debate sobre fake news, né? Porque não é disso que se trata, o que se trata é a saúde da sociedade, né? A capacidade que a sociedade tem de tratar dos temas públicos como temas públicos de fato, e não como resultados de fake news. Então, por um lado, nós não avançamos no Brasil. Exatamente, a gente percebe uma falha muito grande e as consequências são proporcionalmente grandes, perigosas e a gente precisa se atentar e também que o nosso Estado tenha ferramentas, né, mecanismos para combater esse tipo de prática tão danosa. Professor, muito obrigado, viu? Vamos voltar a tratar desse assunto com certeza em ano de eleição, a gente conta sempre com o senhor aqui, tá bom? Um abraço. Um abraço, bom dia para você. Bom dia, até mais.